noite. É uma alegria ter você aqui conosco na casa. Chame a sua família para estar junto com você. Essa noite será uma noite muito especial. Tenho certeza que Deus vai falar o seu coração. Se você puder, mande uma mensagem, convide alguém para estar conosco nesse momento. E eu gostaria de orar agora com você. Feche seus olhos e esteja pronto para receber aquilo que o Pai quer ministrar da sua vida essa noite. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque o teu amor, ele sempre está conosco. Obrigada, Senhor, porque tu és fiel, Pai, e a tua palavra, Senhor, permanece para sempre. Que nessa noite o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que essa palavra venha edificar a nossa vida e possa gerar uma transformação. Pai, eu oro, Senhor, também sobre cada família que está aqui conosco essa noite. Obrigada, Senhor, porque cada um é precioso para Ti. Eu coloco, Pai, diante de Ti, Pai, esse momento, que o Senhor possa ministrar, Senhor, e trazer uma mudança nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Lutamos com armas de fé e nada irá impedir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é.
nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Jesus, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha.
Olá, seja bem-vindo ao Casa TV. Estamos realizando nossos cultos de forma online devido ao decreto. Queremos de forma responsável diminuir os casos na nossa cidade. Por isso, se possível, fique em casa. Seja responsável, cuide de você e das pessoas que você ama. Os nossos cultos vão acontecer nas quartas-feiras às 20 horas. Fique atento, o horário mudou para as 20 horas. E no domingo continuamos normalmente às 19 horas também online. Compartilhe as nossas lives com seus amigos e familiares, elas têm abençoado muitas pessoas. Toda segunda, quarta e sexta nós estamos fazendo os nossos devocionais. Por isso, siga as nossas redes sociais e esteja atualizado. Fique com a nossa agenda de agosto. Manteremos a ceia no dia 9/8, tanto de manhã como à noite. E no dia 15, sábado, encontro para casais às 19 horas. A nossa reunião de obreiros foi transferida no dia 23/8, no domingo, às 10 horas. E lembre-se, para os nossos cultos presenciais, reserve a sua presença pelo aplicativo Simpla ou entre em contato conosco. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa secretaria. Casa de Oração para Todos os Povos. Uma igreja presente no seu tempo e na sua história. Para reforçar alguns avisos, conforme o decreto, nós não poderemos voltar com os nossos cultos presenciais, então nós continuamos com os nossos cultos online, às quartas-feiras às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Esperamos você aqui no nosso canal. Também toda semana, às segundas, quartas e sextas, acontecem os nossos devocionais às 8h30 da manhã. Então participe conosco e se puder, compartilhe, eles vão estar salvos lá no nosso IGTV. Contribua conosco também com o nosso celeiro do amor. A sua oferta pode fazer a diferença na vida de muitas famílias. E essa semana saiu o nosso segundo vídeo da série Casamento Inabalável aqui no nosso canal da Casa TV. Se você ainda não assistiu, convide o seu amor para assistir junto com você. Também compartilhe com mais amigos. Toda quinta-feira tem vídeo novo no canal. Esperamos você lá. Nesse momento, nós queremos orar em relação a todas as famílias afetadas por essa situação do coronavírus, pessoas que se encontram com a sua saúde debilitada, uma situação financeira talvez prejudicada, mas nós queremos num Deus que Ele está no controle de todas as coisas e nós queremos interceder juntos por isso. Então, antes eu gostaria de ler uma passagem que está lá em Marcos. É uma passagem muito conhecida que fala sobre uma mulher que ela sofreu uma hemorragia por 12 anos. Só que ela, num ato de fé, ela toca no manto, na orla de Jesus, crendo que dele poderia sair poder. E ele fala assim, então, Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aqui eu vejo que tem duas palavras-chave. Jesus chama ela por filha e fala que a fé dela salvou. Então, eu e você temos que entender que somos filhos de Deus. Se somos filhos, nós somos herdeiros e Jesus ele já conquistou tudo para nós lá na cruz. Então, você tem autoridade sobre qualquer enfermidade, você tem autoridade para ser um agente na sua família e no seu lar e se posicionar em Deus. Então, feche seus olhos, vamos clamar juntos por isso. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque a Tua palavra, Senhor, é fiel e ela permanece para sempre. Pai, eu oro, Senhor, sobre cada um agora que talvez esteja com a sua saúde debilitada. Senhor, Tu és o médico dos médicos, o Senhor levou na cruz todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente para sempre o mesmo. Então, Jesus, eu clamo, Pai, venha com cura, Senhor, restauração, Pai, sobre cada vida, Pai, que esteja com a sua saúde debilitada. Oramos, Senhor, por cada enfermo que está no hospital, Senhor, naquela UTI, na enfermaria, Deus. Nós clamamos, Senhor, por uma restauração, Senhor, e uma restituição da sua saúde. Também, Pai, eu clamo, Senhor, por cada família, Pai, que tem passado por uma situação financeira, Senhor, delicada neste momento. Que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Nós queremos um Deus poderoso que nos sustenta, Pai, e que nos dá o alimento necessário a cada dia. Pai,
Tu, Senhor, está no controle de todas as coisas. Nós lançamos toda a nossa ansiedade sobre Ti, Pai. Arranca todo o medo e que a nossa confiança esteja plenamente no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E agora é o momento que eu e você, nós podemos ser generosos e demonstrar nosso amor a Deus. O momento da oferta é um momento muito precioso. E tem uma passagem lá em Marcos 12:30 fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. No domingo passado, o pastor Alexandre, ele ministrou e ele falou sobre alguns tópicos. Ele falou sobre amar como Jesus amou e servir como Ele serviu. A nossa oferta mostra o nosso coração para Deus. Então, eu quero te convidar, aqui na tela vai estar aparecendo os números da nossa conta, você pode fazer o pagamento online, ou se você preferir, passa aqui na igreja durante a semana. A igreja está aberta sempre de terça a sexta-feira, você pode vir aqui dar a sua oferta de forma presencial. Eu creio que a mão poderosa de Jesus vai estar sobre a sua vida, cuidando de todas as áreas. E Ele te convida essa noite para dar um passo de fé e para você mergulhar em águas mais profundas e confiar no amor dEle, que vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigada, Deus, por cada vida, Senhor, que se dispõe a ofertar na Tua casa. Obrigada, Senhor, pela fidelidade, Senhor, e pela obediência de cada um. Que o Teu reino, Pai, venha a crescer. Pai, que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido, Pai, através das nossas vidas. Eu oro também, Senhor, supra cada necessidade, Pai, dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Fique agora com a mensagem do pastor Cláudio. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Quero saudar a todos que estão em casa, nas suas famílias, no conforto da sua casa, ouvindo conosco esses louvores maravilhosos e a palavra de Deus. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos e compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Quero que você, onde você está agora, feche seus olhos para que nós possamos falar com Deus e ouvirmos a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estar na sua presença, de podermos nesse dia adorarmos o Teu nome e engrandecermos a Tua presença neste lugar. Queremos que o Senhor Deus esteja falando conosco nessa noite. Alcance as pessoas que estão nas suas casas agora, Senhor. Nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos nessa hora. Abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento e damos liberdade ao Seu Espírito Santo para falar conosco nesta noite. Fala, Deus, e toca-nos com brasas vivas do Teu altar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Jesus. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28. A palavra de Deus diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu quero nessa noite falar com vocês a respeito de uma mãe
de uma mulher que tinha uma filha que precisava de uma intervenção de Deus. Quero dar como tema dessa mensagem, rompendo os meus limites. Quando nós olhamos para essa palavra, nós percebemos o desespero de uma mãe, o desespero de uma mulher que tem a sua filha tomada por um demônio, né? A Bíblia diz assim que ela chega ao Senhor Jesus e ela fala para Jesus: minha filha está miseravelmente endemoniada. Se a coisa não fosse tão difícil, não poderia ficar melhor ou pior, né, para ela do que ter a sua filha miseravelmente endemoniada. Então, olha a situação que ela se encontra nesse momento. Então, quando nós olhamos para essa narração que conta a história desta mãe, nós podemos perceber o desespero que ela tinha em ver a sua filha naquela situação muito difícil. Quando nós olhamos para essa situação, nós percebemos que o problema que ela estava percebendo, que ela estava passando, era muito pior do que uma simples doença. Era uma doença da alma, era uma doença espiritual. Mas quando nós começamos a olhar esse texto, nós percebemos que Jesus, antes de chegar a se encontrar com essa mulher, Jesus estava falando com fariseus, Jesus estava falando com os homens a respeito das tradições, né? As tradições que o povo tinha naquela época. E Jesus, eles sempre procuraram, né, colocar Jesus à prova, sempre eles estavam tentando achar algo para colocar Jesus numa situação difícil, né? E Jesus, então, ele se afasta daquele lugar e vai até Ciro e Sidom. E ali, nesse lugar, Jesus então começa a ter esse encontro com essa mulher. Então Jesus não queria ser incomodado, se afasta. Jesus, naquele momento, ele queria ficar um pouco a sós, sair um pouco do atrito, do embate com outras pessoas. E ele se encontra então ali junto com os seus discípulos e com aquela mulher. Uma coisa que chama muito a atenção aqui é que esta mulher, ela não se limita às dificuldades, ela vai além das suas dificuldades. Então Jesus, ele começa a tratar com essa mulher. Ele sabe da situação, porque ela vem clamando, ela vem gritando, e Jesus simplesmente ignora essa mulher. Quando nós começamos a olhar para o texto, Jesus, ele parece que deixa ela de lado. Mas não, Jesus estava rompendo com a tradição que estava dentro dela, né? Assim como Jesus estava rompendo com a tradição dos fariseus, eles tentavam chegar para Jesus e colocar Jesus à prova, dizer assim: Jesus, como que tu pregas se os teus discípulos não lavam as mãos para comer, se os teus discípulos não fazem isso, se os teus discípulos não fazem aquilo? Jesus olha para eles e diz assim: como que vocês querem julgar os discípulos, se vocês também são chamados para cuidar dos idosos, e vocês também acham uma brechinha na lei, acham uma brechinha para tentar não investir os seus recursos? E isso acabou irritando ainda mais os fariseus, né? A ponto deles chegarem, ir atrás de Jesus. Então eles estavam ali junto, e Jesus, ele sempre foi fazendo aquelas retiradas estratégicas, né? Mas é impossível você estar perto de Jesus e não experimentar o milagre dele. Então, quando Jesus entra ali naquele lugar para ter um tempo de sossego, para ter um tempo de descanso, a Bíblia fala que ele vai então para Tiro e Sidom, que hoje corresponde ao Líbano, né? E ali Jesus, em Tiro e Sidom, ele começa então a andar com seus discípulos naquela cidade, querendo um pouco de tranquilidade. Mas aquela mulher então, ela chega e encontra Jesus, ela ouve falar que Jesus estava passando por ali,
E quando ela ouve que Jesus estava passando por ali, ela corre ao encontro de Jesus, esperando que Jesus atendesse a sua oração. Então aqui nós podemos perceber o primeiro princípio, que ela ouviu falar de Jesus. E é impossível você ouvir falar de Jesus e, se você crê no seu coração, ficar inerte. Ela tomou uma atitude. Então ela ouve falar de Jesus e ela vai ao encontro de Jesus. Mas para a surpresa dessa mulher, Jesus não recebe ela. Então quando ela começa, a palavra de Deus fala ali no capítulo 15, versículo 22 de Mateus, que diz assim: eis que a mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então ela expõe a sua vida, expõe a sua família, se coloca diante de Jesus, clama por misericórdia e, para surpresa dela, Jesus não lhe respondeu nada. Jesus simplesmente segue o seu caminho. Jesus continua caminhando. Jesus ouve o clamor, Jesus ouve a súplica de misericórdia, mas ele continua caminhando como se nada tivesse acontecendo. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu algumas vezes que de repente você está conversando com uma pessoa e de uma hora para outra a pessoa te vira as costas e vai embora. Ou você começa a falar e a pessoa não quer ouvir. Então, quando nós vemos essa ação do Senhor Jesus, muitas pessoas poderiam olhar e dizer: como que pode um Deus tão poderoso, um Deus tão forte, um Deus grande, sobrenatural, ir embora e deixar uma mulher, uma mãe de família, com a sua filha doente? Mas Jesus estava trabalhando nas tradições daquela mulher. Quando nós olhamos aqui para a Bíblia, nós percebemos que Jesus, ele estava lidando com uma mulher grega cirofenícia. E quando nós começamos a olhar para essa palavra, nós começamos a perceber que os gregos, eles tinham a sua cultura, e dentro da sua cultura, eles traziam muitos defeitos que precisavam ser tratados. Eles se achavam muito importantes, eles se achavam, de certa maneira, melhores do que os outros. O judeu era inferior ao grego. O romano era inferior ao grego. Por quê? A Grécia era berço do conhecimento, da sabedoria. E essa mulher era uma mulher muito bem sucedida dentro da sociedade grega. E talvez ela trouxesse dentro dela a sua cultura, a sua tradição. E Jesus precisava romper com essa cultura e com essa tradição. A Bíblia nos fala no livro de Tiago que nós precisamos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, que ele fugirá de nós. Então, se você lê Tiago, você vai ver que Deus resiste ao soberbo. Então, Jesus estava ali, de certa forma, rompendo com a tradição dos gregos. Jesus já vinha no processo de romper com a tradição entre os fariseus, e Jesus, então, continua nesse processo de tirar a tradição de dentro dela. Mas o que nós percebemos dentro dessa palavra é que Deus, ele dá graça aos humildes, Ele resiste o soberbo, mas Deus, ele dá graça aos humildes. Então, quando nós começamos a analisar essa palavra, a Bíblia diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, Jesus estava dando uma lição para aquela mulher cirofenícia. De certa maneira, Jesus estava mexendo com a etnia dela. E quando você mexe com a etnia de uma pessoa, muitas vezes você mexe em áreas que provocam dores e sofrimentos. Nós vimos recentemente os conflitos que aconteceram nos Estados Unidos entre brancos e negros, quando o policial assassina um negro na rua, prendendo um negro nos Estados Unidos. No Brasil também nós tivemos muitos conflitos relacionados à etnia. Então Jesus aqui, ele estava entrando num campo da etnia.
Não é por acaso que a Bíblia fala da etnia, da nacionalidade, do lugar onde ela morava. A Bíblia é fantástica porque ela é rica em detalhes, ela vai dando os detalhes. Então, Jesus ele vai falando dos detalhes, Então, essa nação em que a mulher estava inserida, era uma nação que era inimiga do povo de Deus, era uma nação que era inimiga de Israel. Jezabel fazia parte no passado dessa nação. Eles cobravam altos impostos, eles sempre estavam tirando vantagem da nação de Israel, que é o povo escolhido de Deus. Então, Jesus, sabendo de tudo isso, no contexto geral de tudo isso, Jesus então vai romper com essa tradição dos gregos. Então, Jesus ele resiste a essa mulher para ver qual era a atitude que ela tomaria diante dessa situação. Eu pergunto para você, e se Jesus resistisse você por um tempo, qual seria a sua atitude? Porque nós vivemos num mundo em que nós queremos as coisas muito rápidas. Nós vivemos no mundo do McDonald's, das comidas prontas, do micro-ondas, dos carros que têm uma super velocidade, os aviões que andam muito rápido. Então nós estamos acostumados a quererem as coisas muito rápido. E muitas vezes o silêncio de Deus confronta o nosso desespero. Nós estamos vivendo esse momento de silêncio, talvez, agora para a medicina, para a ciência no mundo todo. A medicina está sendo confrontada agora para fazer um remédio urgente para resolver o problema da saúde pública do mundo. E nós vimos aqui que Jesus, então, ele dá um silêncio para essa mulher. E muitas vezes o silêncio de Deus confronta o nosso desespero. E nesse momento de desespero e do silêncio de Deus é que acontece que muitas pessoas desistem, que muitas pessoas vão embora, que muitas pessoas abandonam a igreja, muitas pessoas abandonam suas famílias, porque parece que Deus está parado, não está ouvindo o nosso clamor, não está vendo a nossa situação. A situação desta mulher era mais ou menos assim. Mas nesse momento que nós estamos experimentando o silêncio de Deus para as nossas vidas, é que muitas vezes se manifesta o orgulho dentro de nós. Aquele orgulho de dizer assim, não levo o desaforo para casa, não vai ser desse jeito, quanto tempo eu estou aqui, não acontece nada. Não sei se você já ouviu alguma pessoa dizer, quanto mais eu vou na igreja, mais problema eu tenho, mais dificuldade eu tenho. Eu já ouvi muitas vezes isso. Por quê? Porque as pessoas estão experimentando o silêncio de Deus, naquele momento. Porque Deus está esperando ver qual será a nossa atitude diante da situação. Então nós vemos ali que Jesus cria um clima de constrangimento entre ele e aquela mulher. Mas o que nós percebemos nesse texto? Que aquela mulher, mesmo num clima de constrangimento, por ser uma mulher que já não era bem aceita na sociedade na época, ela enfrenta o maior, aquele que estava chegando, que estava fazendo muitos milagres, se expõe e agora, diante da sua exposição, ela enfrenta o constrangimento de não ser atendida por ele. Mas o que aconteceu? Qual foi a atitude dessa mulher? A atitude dela foi que ela não se calou diante do constrangimento. Diante da negativa, ela não se calou. Ela não ficou presa ao seu orgulho cultural, ao seu orgulho intelectual. Ao contrário, ela rompeu com a estrutura da tradição, dos conceitos da sua religião, da sua época, e se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Então, essa mulher, ela serve para nós de exemplo. Então, quando ela recebe a negativa de Jesus, a Bíblia fala que ela enfrenta mais uma resistência. Por quê? A atitude de Jesus diante da situação daquela mulher, ela causa um constrangimento também nos discípulos. Os discípulos de Jesus também ficaram incomodados. Então imagina que os discípulos começaram a olhar para aquela situação e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Por quê?
Porque era muito comum Jesus chegar e curar as pessoas, Jesus atender quem estava clamando. Agora eles estavam diante de uma situação nova. E como que pode Jesus não estar atendendo essa mulher, os discípulos pensavam? Ao ponto que eles chegaram em Jesus e disseram: mestre, despede essa mulher, manda essa mulher embora, porque ela está clamando, ela está gritando, ela vem gritando atrás de nós. Muitas vezes, chama atenção aqui que muitas vezes o clamor, ele pode incomodar as pessoas. Às vezes vai incomodar até aqueles que são próprios da fé, aqueles que caminham na fé. Ou talvez vai incomodar a sua família, talvez vai incomodar a pessoa que está caminhando ao seu lado. O clamor dessa mulher incomodava os discípulos. Eles estavam incomodados, talvez eles dissessem para Jesus: Jesus, a situação está difícil, cura essa mulher, manda essa mulher embora. Mas Jesus, ele olhando para o coração dos discípulos e olhando para o coração daquela mulher, Jesus então ele dá uma palavra dizendo assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus ele começa a tratar na tradição grega cirofenícia daquela mulher. Jesus começa a dizer: não chegou o momento ainda de eu me manifestar a outros povos a não ser o povo de Israel. E aquela mulher, então, quando ela ouve Jesus dar essa resposta, a Bíblia diz que ela olha para Jesus e pede para Jesus: socorre-me, né? Então ela começa a clamar, ela começa a pedir socorro. Então cada atitude que essa mulher tomou prova que ela estava disposta a fazer de tudo para alcançar o favor de Deus, né? Ela chega reconhecendo Jesus como filho de Davi, que era um título messiânico, né? Ela clama pela sua família, ela luta pela sua casa, ela luta pelo seu lar, né? Então ela vai vencendo as barreiras. Uma coisa que chama a atenção aqui nesse texto também, que eu quero compartilhar com vocês, é a ausência de paternidade. Nós vemos uma mãe, uma mulher, lutando pela saúde da sua filha, mas nós não vemos aqui o pai dessa criança, o pai dessa menina, né? Nós percebemos aqui que muitas vezes a falta de paternidade no mundo em que nós estamos vivendo, a falta da figura paterna aqui para lutar por ela, para ir atrás do milagre junto com essa mulher, né? E nós precisamos ter isso dentro da nossa sociedade, pais que estejam dispostos a lutar pelos seus filhos. Talvez hoje acontece muitas vezes o que aconteceu com essa mulher. Tem muitas mulheres que estão buscando o favor de Deus para os seus filhos, e tem muitos pais que estão fora de ação, tem muitos pais que estão fora de atuação, não aparecem no processo de salvação e de libertação dos seus filhos, né? Então, o silêncio de Deus não foi suficiente, o silêncio de Jesus não foi suficiente para fazer essa mulher parar. Ela jogou-se aos pés de Jesus e adorou o Senhor Jesus. Então Jesus, ele então no livro de Marcos 7:27, ele diz assim: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E quando nós olhamos essa figura do cachorrinho na Bíblia, era muito forte. Era quase como uma ofensa chamar alguém de cachorrinho, né? A Bíblia mesmo fala que não era para dar pérolas aos porcos, nem desperdiçar o alimento com os cães. Então era algo muito sério. Mas aquela mulher cananeia, ela se humilhou a si mesma. Ela passou por cima da sua cultura, da sua tradição, e ela vai diante do Senhor Jesus e ela faz uma coisa que é muito difícil de nós encontrarmos talvez nos dias de hoje, que é perseverar naquilo que nós queremos buscar, né? A Bíblia está cheia de relatos de homens e de mulheres que perseveraram em busca dos seus milagres. Nós percebemos, por exemplo, um cego de Jericó que segue clamando, pedindo, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus atende. Então Deus olha a nossa atitude de perseverar, de estarmos firmes no propósito que Deus chamou para a nossa vida.
Talvez nós estamos vivendo esse momento de luta, de dificuldade, em virtude dessa pandemia, é o momento de nós perseverarmos no propósito que Deus nos chamou. É momento de nós continuarmos firmes, clamando e manifestando a vontade de Deus para as nossas vidas. Essa mulher aqui, ela estava vivendo num momento difícil, de dificuldade, mas ela, em momento algum, ela voltou atrás naquilo que ela estava buscando. A Bíblia fala que um coração quebrantado e atrito não desprezará o Senhor. Salmo 51:17 fala que Deus não despreza um coração contrito e que se humilha diante dele, um coração contrito e quebrantado. Deus não despreza. Então essa mulher estava fazendo isso, né? Estava se derramando aos pés do Senhor Jesus. A mulher cananeia, ela conseguiu mudar a sua situação naquele dia. Então Jesus, mesmo que Jesus não quisesse ser incomodado, aquela mulher, ela foi além, ela rompeu as barreiras e incomodou Jesus mesmo no momento que ele talvez quisesse sossego. Então, Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas ela mesmo assim rompeu com aquele momento de silêncio e de sossego. Então Deus, ele se agrada que o seu povo esteja clamando e buscando. Então Deus é cheio de sabedoria e gosta que nós estejamos buscando. Quando eu continuo olhando algumas das dificuldades que essa mulher enfrentou, a primeira dificuldade que ela enfrentou foi a sua nacionalidade. Ela não era da mesma linhagem que Jesus era. E se nós olharmos para a nossa história, nós somos enxertados na oliveira, nós somos enxertados, nós somos uma nação que foi adotada pelo Senhor. Nossa nacionalidade também não correspondia aos judeus, mas o Senhor nos recebeu como filhos seus. A Bíblia diz que todos aqueles que se renderam ao Senhor Jesus foram chamados filhos de Deus, mas todos aqueles quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós vencemos a barreira da nossa nacionalidade. E se nós olharmos a nossa barreira enquanto nação, enquanto país, quanto que nós temos que romper na nossa maneira de ser, na nossa nacionalidade, nós precisamos romper com a nossa cultura, com o misticismo que está dentro da nossa sociedade. Quantos de nós, em algum momento da nossa história, não vivemos o místico, de acreditar nesse produto, naquele óleo, enfim. O Senhor Jesus é um milagre para as nossas vidas. Ele não tem substituto a Ele. Ele pode mudar a nossa história. Outra coisa que a mulher também rompeu dentro da sua sociedade, ela rompeu com essa barreira. Outra barreira que essa mulher rompeu também, ela rompeu com a atuação de Satanás dentro da sua própria casa. O diabo estava agindo dentro da sua própria família. O diabo estava agindo dentro do próprio lar, estava tomando conta da sua filha. E aí eu chamo a atenção hoje para os pais. Quantos pais hoje, nos nossos dias, não estão também sofrendo com a influência de demônios dentro da sua própria família, na relação com seus filhos, com as suas filhas? Essa mulher estava enfrentando essa situação dentro da sua casa. O problema não era uma saúde do corpo, o problema não era uma questão financeira. A Bíblia diz que ela estava terrivelmente endemoniada. Se a situação não fosse tão precária, era terrível, era pior. Então, ela estava enfrentando, e essa situação era dentro da sua própria casa. Então, eu digo hoje, quantas pessoas estão assim, com a sua casa virada, né, por influência de potestade, de demônios que têm agido dentro do seu próprio lar. Então, muitas vezes, nós precisamos vencer essas barreiras, e é o que o livro de Tiago nos diz, né? Que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Mas tudo isso nós fazemos com um espírito de humildade na presença do Senhor. Essa mulher, mesmo estando inserida numa cultura que era superior à cultura judaica na época, essa mulher, que eles se consideravam assim, essa mulher, ela se tira todos os títulos e se joga aos pés de Jesus. Ela rompe com a barreira da tradição, da cultura. Outra barreira que essa mulher enfrentou foi a barreira dos discípulos querendo que ela fosse embora.
né? Então hoje, talvez você esteja enfrentando algumas dessas barreiras também para estar perto do Senhor Jesus. E o quinto e último barreira que ela venceu aqui foi a barreira do silêncio do Senhor Jesus, né? Talvez você esteja enfrentando a barreira do silêncio, parece que você está buscando a Deus há muito tempo e as coisas não têm acontecido. Talvez você veio há muito tempo estando aos pés do Senhor Jesus e as coisas não melhoram, e talvez você está dizendo assim, não, eu vou embora, eu vou parar, porque não tem resolvido nada. Eu quero dizer para você, continue, porque Jesus está olhando para a atitude que você está tomando diante dessa dificuldade que você está enfrentando. Em cada uma das dificuldades que essa mulher estava enfrentando, a ausência do seu esposo, a negativa dos discípulos, a negativa de Jesus, a resistência cultural, a tradição, ela foi rompendo tudo isso e Jesus estava olhando para aquela atitude. E o lindo de você olhar para esse texto é você perceber que Jesus não precisou fazer uma sessão para expulsar o demônio daquela mulher, ou da filha daquela mulher. Jesus não precisou fazer um descarrego para expulsar o demônio daquela menina, daquela garota. A Bíblia fala que Jesus, diante da atitude daquela mulher, Jesus olha para ela e diz assim, as tuas palavras, por causa das tuas palavras, a sua filha está curada. Né? A menina estava longe daquela mulher, estava distante, não estava presente no momento, mas Jesus alcançou a filha dela, mesmo distante, por causa da palavra dela. Então, nós precisamos, nos dias de hoje, nos manter firmes no propósito que Deus nos chamou de servir, de obedecer. Nós precisamos colocar à disposição de Jesus a nossa condição social, nós precisamos colocar aos cuidados de Jesus a nossa tradição, nós precisamos colocar aos cuidados de Jesus a nossa cultura. Tudo tem que estar diante do Senhor Jesus, Ele tem que ser Senhor de tudo. Quando o Senhor Jesus, Ele perceber que Ele é Senhor de tudo na nossa vida, a situação de desespero, a situação de caos vai mudar para a nossa vida. Mas enquanto nós mantemos uma situação de orgulho, de soberba, a Bíblia diz que Deus ele vai resistir ao soberbo, ao orgulhoso, né? Então, ela fez tudo isso e quando ela foi fazendo isso, ela foi quebrando estruturas. E é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos quebrar as estruturas que estão postas aí. Hoje nós temos uma estrutura diferente. Eu estou falando com você aí na sua casa, essa palavra está chegando até você. Nós estamos aqui distantes fisicamente, mas conectados virtualmente. Olha como a estrutura mudou. Olha como o momento mudou. Mas tudo isso não pode nos impedir de estarmos aos pés do Senhor Jesus. Toda a estrutura, tudo o que acontece à nossa volta, todo o nosso jeito de ser, tem que ser levado aos pés do Senhor Jesus. Talvez a estrutura financeira tua tem que ir aos pés do Senhor Jesus. Talvez a sua estrutura cultural tem que ser levada aos pés do Senhor Jesus. A sua estrutura religiosa tem que ser levada aos pés do Senhor Jesus. Veja que Jesus estava mexendo com algo que era cultural. Jesus chama algo que não era comum para perto de si. Jesus chama uma mulher que era desprezada, que era deixada de lado. Jesus chama uma grega cirofenícia, que era inimiga do povo de Deus, para vir para perto. Mas antes de Jesus chamar, teve uma atitude dela. Teve uma atitude de ir, de clamar, de assumir uma posição, de se expor diante das pessoas e da sociedade. Então, Jesus espera essa atitude de nós hoje. Né? Será que nós podemos nos expor? Será que nós podemos expor a nossa situação ao Senhor Jesus? As nossas crises, as nossas limitações, as nossas deficiências, tudo isso nós precisamos colocar diante do Senhor Jesus, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos alcançar o favor de Deus. O favor de Deus é alcançado quando nós assumimos uma postura semelhante a essa mulher.
Ela sai lá da elite da sociedade, da sua intelectualidade, da sua cultura e se rende ao Senhor Jesus, né? Então parece loucura isso, né? Parece loucura. Um grego se rendendo a um judeu que era escravo, muitas vezes, dos romanos. Parece loucura, mas a Bíblia fala, né, que aquilo que é loucura, Deus transforma aquilo que é louco, né, da sociedade, como Deus se manifesta de formas diferentes e sobrenaturais. Então, quando Paulo ele vai à Grécia também, ele também é resistido pelos gregos. Então, havia algo dessa maneira, diante daquela sociedade que precisava ser vencido. O próprio Jesus, quando ele ia na Grécia também, ele era enfrentado, ele era confrontado. Mas essa mulher, ela faz completamente diferente do que as pessoas da época estavam fazendo. Ela se rende, ela se joga, ela reconhece a pessoa do Senhor Jesus, ela se expõe diante de tudo, de todos. Nós precisamos hoje nos posicionarmos diante do Senhor Jesus. Nós precisamos colocar a nossa vida aos pés de Cristo e decidir romper com tudo que nós trazemos de bagagem da nossa sociedade, da nossa família, tudo aquilo e jogar aos pés de Cristo. E é isso que Jesus quer fazer com você nessa noite. Talvez você esteja vivendo momentos de desespero. Talvez você esteja vivendo momentos de luta dentro da sua casa, dentro das suas famílias. Talvez você esteja enfrentando problema com seus filhos. Talvez você esteja enfrentando problema de ausência de pai, como essa mãe aqui. Nós não vemos na história a figura paterna, mas eu quero dizer para você, o que você precisa, o que eu preciso fazer, é chegar diante de Jesus e vencendo cada uma dessas barreiras, nos expor diante de tudo e de todos, para que o Senhor Jesus possa atender e alcançar as nossas vidas. Eu quero, nesse momento, orar por você, porque nós vivemos um momento em que o Senhor Jesus, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o mesmo de ontem, Ele continua sendo o mesmo hoje, e Ele continua sendo o mesmo para sempre. E hoje Ele continua operando sinais e maravilhas, Ele continua recebendo, Ele continua atendendo, Ele continua, mas talvez hoje você esteja enfrentando o silêncio de Deus. Mas por que talvez você esteja enfrentando o silêncio de Deus? Porque Deus quer romper com as estruturas que estão na sua vida e na sua família. Quais são as estruturas que Deus quer romper com você? Quais são as estruturas que Deus quer romper com a sua vida, com a sua família? Aquela mulher foi rompendo a estrutura da tradição, da cultura, da intelectualidade. Ele foi rompendo todas as culturas, ao passo que Jesus olhou para ela e disse: agora sim, agora está pronto. Agora eu vou realizar o milagre. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: tua filha está curada, vai, seja feito conforme a tua palavra. Há um processo de Deus na nossa vida. Viva esse processo, fique firme diante desse processo, porque Deus vai agir de uma forma poderosa e sobrenatural na sua vida. Nessa noite, eu quero dizer para você: Deus ama a sua vida, Deus ama a sua família e você está no processo de transformação. Nesse processo, muitas coisas vão acontecer, mas o favor de Deus vai ser alcançado por você, se você permanecer, se você perseverar, se você ficar firme na presença do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar por você nessa hora, no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Nós aprendemos nessa noite, através da sua palavra, como uma mulher conseguiu vencer as barreiras, as dificuldades, as limitações do seu tempo, da sua cultura e da sua família. Nós aprendemos que muitas vezes nós podemos experimentar, no momento de desespero, o silêncio de Deus. Mas tudo isso é para promover em nós crescimento, é para promover em nós o favor de Deus em nossas vidas e nossas famílias. É porque Deus quer transformar
cada um de nós, de dentro para fora, rompendo tudo aquilo que está lá dentro, que precisa ser transformado, que foi trazido da nossa cultura, da nossa tradição e da nossa família. Senhor, nessa hora, nós queremos orar por todas as pessoas que estão passando por dificuldade no campo da saúde, que estão enfrentando dificuldades na sua família. Nós queremos que o favor de Deus alcance cada uma dessas pessoas. Queremos orar também, Senhor, pelas pessoas que estão enfrentando luta em favor desse momento de doença, da pandemia Covid-19. Queremos abençoar, Senhor, as pessoas que estão na frente de batalha, que estão atendendo as pessoas. Queremos que o Senhor derrame sobre eles o seu favor, a sua graça e a sua misericórdia. Queremos que o Senhor também esteja abençoando nessa hora as pessoas que estão enfrentando a doença no seu corpo físico ou na sua família. Queremos que o Senhor Deus esteja agindo de uma forma sobrenatural. Senhor, nós cremos em milagre. Senhor, queremos abençoar os cientistas que estão trabalhando na criação de um antídoto para essa fórmula. Mas nós queremos, acima de tudo, que o Senhor esteja guardando o coração de cada um dos teus filhos, para que eles possam enfrentar de cabeça erguida, confiando no Senhor, esse momento de dificuldade. Senhor, nós oramos e clamamos ao Senhor, que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós intercedamos e abençoamos a vida dos teus filhos nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Quero declarar a bênção de Deus para você aí na sua casa, que Deus esteja alcançando você, sua vida, sua família, que essa palavra continue ecoando durante toda essa semana, que o Senhor te proteja, te guarde de uma forma poderosa e especial. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo.
Que tempo precioso tivemos essa noite. Espero que a palavra tenha ministrado seu coração, coloque em prática, esteja meditando nela durante essa semana e eu tenho certeza que Deus vai cada dia estar fortalecendo a sua vida. Esperamos no próximo encontro. Deus te abençoe.